Olá, salve, salve nação rubro-negra. Está começando mais um programa do Mister Megão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo tem lista com 7 reforços vazada depois de papo com Sampaoli. Gabigol sofre situação inusitada ao vivo e todos ficam chocados. Depois de 3 anos, Flamengo entra na zona de rebaixamento do Brasileirão. Demissões na mesa do presidente. Faxina geral é pedida pela nação. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Diante desse quadro caótico que o Flamengo se encontra no Brasileirão, principalmente, com 3 derrotas e 1 vitória, são apenas 3 pontos em 12 possíveis e atrás do Botafogo 9 pontos. Nos bastidores a situação voltou a ficar muito difícil. Conselheiros pressionam em grupos de WhatsApp e também na Gávea para que o presidente Rodolfo Landim apareça mais e dê um choque de realidade nesse elenco. Diferentemente do que aconteceu com Vitor Pereira na prática, o Sampaoli ele tem respaldo da direção para fazer mudanças que acredite serem necessárias. Ele terá segurança e será protegido se começar a barrar um ou outro jogador, mesmo que esses jogadores tenham status no clube. O Sampaoli fez alguns testes nos últimos jogos e a expectativa é de começar a colocar a equipe que deseja em campo para valer a partir de agora, sem medo de cara feia ou algo desse tipo. Ainda sobre os bastidores agitados do Flamengo, 2 profissionais voltam a ficar muito pressionados por uma demissão. São eles, Fabinho Soldado e Juan. Ambos voltaram a ser muito questionados por alguns conselheiros do Flamengo e principalmente por torcedores nas redes sociais. E a saída deles é pedida agora de forma imediata. Hoje não existe uma segurança de que a dupla vai ser mantida em meio a essa nova crise, tendo em vista que a situação está ficando insustentável e há uma pressão gigante para mudanças acontecerem urgentemente. Na web, torcedores também pedem a saída do Marcos Braz e do Cacau Cota, que para eles é um mero fantoche do Braz e ganha para fazer isso. Novas reuniões vão acontecer para a definição dessas demissões. Eu, sinceramente, até agora não entendi porque que esses caras não saíram ainda do Flamengo, principalmente esse Juan e esse tal de Fabinho Soldado, cara. Esses caras não acrescentam nada. Diante dos últimos resultados e do desempenho pífio dentro de campo, depois de 3 anos retornando ao Z4, o retorno do elenco do Flamengo ao Rio de Janeiro foi marcado por muitos protestos fervorosos de torcedores. Na noite desse último domingo, um grupo de torcedores foi ao aeroporto e protestou contra os jogadores e principalmente contra o vice-presidente de futebol, o Marcos Braz Fanfarrão. O desembarque foi marcado por muita tensão e, a princípio, houve uma pequena confusão por parte da torcida. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível identificar um grupo de torcedores insatisfeitos, principalmente com o desempenho da equipe nesse início de temporada. Dentre as cobranças, foi possível identificar um apoio aos jogadores formados nas categorias de base, como foi o caso do Matheus Gonçalves, mas o tom não foi o mesmo contra o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Os torcedores cantaram: "Ô Marcos Braz, vai se fu, o meu Flamengo não precisa de você." A gente já conhece essa música. O Fanfarrão, por sua vez, não perdeu aquela pose e com aquela cara de mal, de marrento e arrogante, não deu nem bola para os protestos dos torcedores, entrou no seu carrão da hora e deixou para trás os torcedores protestando. Com o início da saída dos jogadores do aeroporto, as cobranças ficaram mais enfáticas, com muitos xingamentos e no coro de "acabou o amor, agora vai começar o inferno." Os rubro-negros cobraram mais dos grandes jogadores, como foi o caso do Arrascaeta, do Vidal, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro e do Gabigol. Pediram uma mudança de postura ou uma reformulação geral no elenco. Vale destacar que o Gabigol foi um dos jogadores mais cobrados pela torcida, pelas perdas constantes aí de gols e pelos 9 cartões amarelos recebidos nessa temporada por reclamação.
Vale destacar que o Gabigol não vai jogar contra o Goiás nessa quarta-feira no Maracanã, justamente por ter levado mais um amarelo no jogo contra o Atlético Paranaense. Ele passou pelo protesto com uma cara de assustado e entrou correndo no seu carro e deixou cabisbaixo o aeroporto. Saiu na mídia esportiva ontem que a organizada Nação 12 prepara uma faixa em protesto para o jogo dessa quarta-feira contra o Goiás no Maracanã, pela 5ª rodada do Brasileiro. A faixa diz, aspas, viemos pelo manto, não por vocês, fecha aspas. Essa faixa vai ficar no lugar da faixa oficial da organizada. É isso aí, nós temos que protestar mesmo, é isso aí, organizada, parabéns, cadê as outras? E aí, meu amigo, minha amiga, se você acha que o meu trabalho merece o seu reconhecimento, então me ajuda aí, manda a brasa no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, aperta o botão vermelho aqui embaixo, aperta o sininho aqui do lado e pronto, simples assim, muito obrigado. A CBF confirmou nesta segunda-feira as datas dos jogos entre Flamengo e Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida vai ser na próxima terça-feira, dia 16 de maio, às 21 horas, horário de Brasília, e o da volta no dia 1º de junho, às 20 horas, horário de Brasília também, numa quinta-feira, e ambos os jogos serão no Maracanã. O primeiro jogo terá o mando de campo do Fluminense e o da volta do Flamengo, conforme sorteio realizado pela CBF na última terça-feira, dia 2 de maio. Nessa segunda-feira, o ex-Flamengo Rodinei comandou a vitória de 1-0 do Olympiacos da Grécia sobre o Panathinaikos, também da Grécia. O Rodinei concedeu assistência para o único gol do jogo e terminou a partida com a maior nota, 8.3, e por isso foi eleito o melhor jogador em campo. O Rod foi fundamental no lado direito do campo, conseguindo vencer 6 de 8 disputas de bola, além de dar 3 passes decisivos e ter 82% de acertos nos toques para os seus companheiros. Meus amigos e minhas amigas, depois dessa aí só me resta sentar aqui e chorar, cara. E perguntar para essa diretoria incompetente por que vocês não renovaram com o Rodinei, que estava comendo a bola, e por isso entrou até na lista do Tite dos 50 convocados para a Copa do Mundo do Catar. Por quê, meu Deus, por quê? Com uma vitória e 3 derrotas, o Flamengo entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e caiu para a 16ª colocação no domingo. Mas nessa segunda-feira não teve jeito e o rubro-negro desceu ainda mais para o Z4. Isso porque o Corinthians empatou com o Fortaleza ontem em 1-1 na Arena Neoquímica em São Paulo e ultrapassou o Flamengo na tabela. Vamos dar uma olhada. Primeiro é o Botafogo com 12, Palmeiras segundo com 10, terceiro Cruzeiro com 9, Fortaleza é o quarto com 8, São Paulo com 7, sexto Fluminense com 7, sétimo Grêmio com 7, oitavo Internacional com 7, Bahia com 6, décimo é o Atlético Paranaense com 6, vem o Vasco com 5, Bragantino com 5, Cuiabá 4, Santos 4, Corinthians 4, Atlético Mineiro 4, Flamengo em 17º com 3, Goiás 3, Coritiba 1 e Atlético de Minas Gerais 0. Aí eu te pergunto, de quem é a maior culpa dessa posição do Flamengo no Z4? Dos jogadores, da diretoria ou do Sampaoli? Me ajuda aí, coloca. A partida na Arena da Baixada foi a 6ª de Sampaoli no comando do Flamengo, com a 6ª escalação diferente e trouxe números alarmantes, exigindo um olhar mais atento para o sistema defensivo do Mengão. Desde que Sampaoli assumiu, o goleiro Santos ficou sem ser vazado em apenas um jogo. A situação fica mais complicada quando se puxa o total de jogos e total de gols tomados. Ao todo, o Santos foi vazado 10 vezes. Por outro lado, o poder de decidir partidas do goleiro também está em xeque, pois foram apenas 2 defesas difíceis realizadas. Os dados foram levantados pelo portal SofaScore Brasil e também reverberaram no portal da Coluna do Fla. O percentual de defesas feitas pelo Santos crava 58% e um acerto de 83% nos passes. O goleiro já é alvo de críticas da torcida do Flamengo, que pede a entrada imediata do Matheus Cunha. Tem uma torcida aí de um clube da Série A que iniciou uma espécie de campanha para a contratação do goleiro rubro-negro e ainda estipulou o valor, 10 milhões de reais. Trata-se dos torcedores do Bahia. O perfil Bahia Interativo foi quem iniciou esse pedido.
Aspas, se eu fosse o Bahia, jogava qualquer 10 milhões na mão do Flamengo e pegava o goleiro Santos, o jogador de seleção, mas que na máquina de moer do Flamengo não está rendendo nada, fecha aspas. É para chegar e assumir a vaga de titular, afirmou lá o portal. Vale lembrar, né, pessoal, que o Santos ele se machucou no segundo gol do Atlético Paranaense, mas felizmente não houve nenhum tipo de fratura, como a jornalista Isabelle Costa informou. E o jogador deve treinar normalmente no Ninho do Urubu, mas ainda é dúvida para o jogo de amanhã. De acordo com informações do jornal Extra, o Flamengo deve ir ao mercado de forma mais agressiva na janela do meio do ano, que abre no dia 3 de julho e fecha no dia 2 de agosto. Com isso, vão ser 30 dias para se reforçar. Por isso, a diretoria também ampliou a lista de reforços para até 7 jogadores, após conversas com o técnico Jorge Sampaoli. Aspas, não houve pedidos formais do técnico por novas contratações, mas indicação de carências no elenco a partir das primeiras observações. E com isso, o clube sinalizou ao mercado a intenção de se reforçar não apenas com volante e um ponta-direita, mas também com um meia, um zagueiro e um ponta-esquerda, diz lá um trecho da matéria. No elenco, alguns jogadores estão sendo colocados como com idade avançada, prejudicando o rendimento e em fim de contrato. Não devem continuar, como Felipe Luiz, Vidal e Davi Luiz, outros que não renderam, como também o nosso querido Marinho. Além disso, existem casos de Bruno Henrique e Rodrigo Caio que estão clinicamente defasados. Com o Davi Luiz perdendo o espaço, Sampaoli não conta com Pablo e tem sérias dúvidas sobre a condição física do Rodrigo Caio. No meio-campo, a volta do Pulgar foi um alento, mas com Vidal e Thiago Maia instáveis, além do Gerson, que ainda não se recuperou da sua lesão na coxa, também preocupam demais a diretoria. O Sampaoli teria indicado a necessidade de ter um meia e um ponta esquerda, já que o Cebolinha também não consegue render o que se espera dele, alternando boas e más partidas. Aí eu pergunto, você indica alguma contratação para o Flamengo nesse momento? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar este programa com seus parentes e amigos flamenguistas, porque isso aí vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e para cima deles, Mengão!